Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Professor Jordão falando. E no tema de hoje vamos falar de radioatividade. Então vamos lá. Bom, o que é a radioatividade? O que esse fenômeno traz para a gente? Ele é um fenômeno que ocorre no núcleo de um átomo. Então, nesse primeiro momento é bom a gente entender isso, né? Que é a região onde acontece esse tipo de transformação. Ok? Porque a gente é acostumado a ver transformação nas reações químicas. E a região que acontece as transformações químicas numa reação química convencional é na eletrosfera. Na radioatividade, o foco vai ser o núcleo do átomo. Ok? Então, radioatividade, por definição, a gente pode dizer que é um fenômeno que ocorre no núcleo de um átomo, né? Emite radiação e transforma um elemento químico em outro elemento químico. Então, esse é o foco de hoje, tá? Esse esqueminha aqui dá pra gente entender bem, tá? O que acontece, essa introdução. Então, como a radioatividade acontece no núcleo de um átomo, é bom a gente entender esse núcleo, tá? E a radioatividade ela é derivada de um núcleo instável. E na química a gente aprende que uma coisa instável é porque se encontra num ponto alto de energia, um ponto energético elevado, excesso de energia. Então, a gente vai ter que entender o que é um núcleo instável e o que é um núcleo estável. Porque o objetivo de um núcleo instável é se transformar em um núcleo estável. Ok? Então, vamos lá, vamos lembrar o que tem no núcleo de um átomo. Tá? Lá na aula de estrutura atômica, a gente aprendeu a falar sobre o núcleo. A gente dividiu o átomo em algumas regiões. E falamos especificamente dessa região aqui, que é o núcleo, que é uma região muito pequena do átomo, comparado à eletrosfera. E o que tem dentro desse núcleo? Né? Concentra a massa do átomo. A gente despreza a eletrosfera, certo? E diz que a massa se concentra no núcleo de um átomo. E o que tem lá dentro? Tem prótons mais nêutrons, né? E próton é a mesma coisa que número atômico. Tá desfocando um pouquinho aqui, voltou. Tá? Então, a gente vai ter que entender dentro desse raciocínio de prótons e nêutrons que estão dentro do núcleo, o que causa instabilidade, tá? Dentro de um núcleo. Então, duas coisas que você tem que guardar aí. Tá? Um núcleo instável é quando tem excesso de alguma coisa. Né? E o que tem dentro de um núcleo? Tem prótons e nêutrons. Então, quando existe excesso de prótons, tá? A repulsão de cargas vai ser muito alta. Isso vai causar uma instabilidade, um ponto de energia elevada, tá? O que pode caracterizar um núcleo instável também? Excesso de nêutrons. Se a gente vai ter um excesso de nêutrons, eu vou ter uma massa em excesso também, tá? Lembrando que o núcleo é uma região muito pequena, não é interessante ter excesso de nada, ok? Então, guarda isso aí, galera. Um núcleo instável é um núcleo que tem muita energia. Ele está a fim de expulsar alguma coisa para ficar estável, beleza? Então, essa alta energia causa instabilidade no núcleo. Um excesso de prótons causa instabilidade no núcleo. O que a gente vai considerar excesso de prótons? Número atômico maior que 82, tá? E um excesso de nêutrons. Tudo isso causa instabilidade, tá? Então, qual é o objetivo desse núcleo? É se transformar em um núcleo estável. É um núcleo que não tem mais esse excesso de energia, tá? No meio do caminho ele faz o quê? Ele expulsa coisas do seu núcleo, né? Que coisas são essas? A gente vai chamar de radiações, tá? Que vamos estudar o tipo de radiação, cada um, tá? Hoje vamos estudar 3 tipos de radiação, que é a radiação alfa, a beta e a gama. Vamos falar em particular de cada um. Beleza, pessoal? Então o objetivo é esse. Um núcleo instável de alta energia, tá? Ele emite radiação, expulsa coisas do seu núcleo
a fim de se transformar num núcleo estável. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que sai de dentro desse núcleo. A primeira radiação que a gente vai estudar é a radiação alfa, tá? A radiação alfa, ela é característica, geralmente sai de núcleos pesados, núcleos que têm muitos prótons, excesso de prótons, beleza? Então vamos lá, qual o símbolo do alfa aqui? A letra grega, tá? Alfa tem massa? Ela é maçuda? Sim. Número de massa igual a 4, lembrando lá na aula de estrutura atômica, a gente representa massa em cima e número atômico embaixo, beleza? Então, alfa tem massa 4 e 2 prótons. Pode ser que apareça uma carga positiva nesse 2 aqui, beleza? A carga dele é mais 2. Então, o que acontece quando um núcleo emite uma radiação alfa? Primeiro, vamos lá. É bom a gente diferenciar quando uma radiação ela é uma partícula ou não, tá? No caso, alfa é uma partícula, ela altera o núcleo de um átomo, ok? E o que acontece com o núcleo de um átomo quando ele emite uma partícula alfa? A massa diminui em 4 unidades e o próton diminui em 2 unidades. Hipoteticamente acontece como? Eu peguei um átomo aqui, vamos supor que esse átomo aqui seja um núcleo instável, ele tem massa A, número atômico Z, beleza? Se ele emitir uma partícula alfa, tá? O novo elemento químico, o novo átomo, tá? Vai ter uma massa com 4 unidades menor e o número atômico com 2 unidades menor. Por quê? Isso é uma transformação, tá? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, antes da transformação, a massa tem que ser igual a depois da transformação. Como assim? Esse Azão aqui tem que ser igual a massa total lá do outro lado, que no caso é 4 mais A menos 4. Se você fizer uma conta, aí você vai ver que vai dar Azão. Então, Azão antes da seta é igual a Azão depois da seta. Beleza? Embaixo, número atômico Z. Como emitiu alfa, tá? O número atômico desse novo elemento diminui em 2 unidades. Então, esse Z antes da seta tem que ser igual ao do lado de lá. 2 mais Z menos 2 vai dar Z. Então, Z igual a Z. Está conservado. Tá? Olha aqui um exemplo. Eu peguei o plutônio, que é um núcleo instável pesado. Ele tem 94 prótons. Tá? E vou representar ele emitindo uma partícula alfa só. Tá? O que vai acontecer com ele? Se ele emitir uma partícula alfa, que a gente tem que guardar isso, massa 4, número atômico 2, quem vai ser o novo elemento químico? Y? Não sei, vamos ver. Eu vou diminuir a massa desse novo elemento em 4 unidades. Era 239, menos 4 fica 235. Tá? E o número atômico embaixo? O número atômico do plutônio era 94. Como ele emitiu uma partícula alfa, o número atômico desse novo elemento diminui em 2 unidades. 94 menos 2, 92. E a gente aprendeu lá em estrutura atômica que o número de prótons, o número atômico é a identidade do elemento, ele representa o elemento. Então, se temos números atômicos diferentes, temos elementos químicos diferentes. Tá? Neste caso, quem é esse Y aqui? Eu precisaria de uma tabela periódica para consultar, tá? Mas a gente vai representar aqui. Esse Y se transformou no urânio, tá? O urânio, se você pegar uma tabela periódica, você vai olhar aí. Ele é o que tem 92 prótons no núcleo. Então, esse é o urânio 235, tá? Isso aqui é só uma representação. Esse urânio, galera, ele poderia ainda também sofrer decaimento, também emitir partículas, tá? Mas eu só quis mostrar o que acontece quando emite uma partícula alfa. Se emitisse 2 partículas alfas, o que ia acontecer com a massa? Ia diminuir 8 unidades. Se emitisse 3 partículas alfa, ia diminuir a massa em 12 unidades. Se emitisse 4 partículas alfas, ia diminuir a massa em 16 unidades e por aí vai. Beleza? Então,
Seguindo, agora a gente vai falar da radiação beta, tá? Radiação beta. A radiação beta, a gente representa pela letra grega beta, tá? A massa é desprezível, assim como do elétron, e a carga é -1, beleza? 0 menos 1, tem que guardar isso aí, ok, pessoal? Então, a radiação beta também é uma partícula, ela altera o núcleo, ok? E ela é característica, geralmente, de átomos instáveis mais leves, núcleos mais leves, né? Que tem número de prótons menor, mas tem excesso de nêutrons, tal com uma massa em excesso. Então, o que acontece com o núcleo quando ele emite uma partícula beta? Como a massa é desprezível, é zero, então o átomo não muda nada na massa dele, mas o número atômico aumenta em uma unidade, ok? Vamos ver como é que isso acontece? Peguei um núcleo aqui qualquer, hipotético, tá? Massa A em cima, número atômico Z embaixo, emitindo uma partícula beta, ok? O que acontece quando emite uma partícula beta? Esse novo elemento químico mantém a massa. Era A, como beta não altera a massa, continua A. Está conservado. Olha lá, A é igual a 0 mais A. Tudo bem. Embaixo, número atômico. Antes era Z. Do lado de lá, -1 mais Z mais 1 dá quanto? Dá Z. Está conservado. Z igual a Z. Então, o número atômico desse novo elemento aumenta em uma unidade. Vamos ver um exemplo aqui. Peguei o carbono 14, tá? Que é um carbono, é um isótopo instável do carbono. Eu vou colocar ele aqui emitindo uma partícula beta, ok? Emitir uma partícula beta, tem que gravar isso. Não tem massa, carga -1, beleza? Qual vai ser o novo elemento químico? Como a massa ela não altera, continua 14, ok? O número atômico do carbono é 6, ele tem 6 prótons no núcleo. Quando ele emite uma partícula beta, ele não aumenta em uma unidade o número atômico, então esse átomo Y vai ter 7 prótons, ok? Então ele alterou o núcleo, sim, tá? Se temos números atômicos diferentes, galera, temos elementos químicos diferentes. Eles não são isótopos, tá? Nesse caso são isóbaros, massa 14, massa 14, beleza? Com o auxílio da tabela periódica, eu posso consultar e falar que esse Y é quem? É o nitrogênio, porque o núcleo do nitrogênio é o núcleo que tem 7 prótons, então esse é o nitrogênio. Nesse caso aqui a gente chega num núcleo estável, que é o nitrogênio de massa 14, 7 prótons e 7 nêutrons, é um núcleo estável, ok? E para finalizar, a terceira radiação, que a gente chama de radiação gama ou raios gama, essa letra grega aqui, gama, tá? Não é uma partícula, galera. A massa não tem, é zero, e também não tem carga. Então não é uma partícula, não altera a natureza do núcleo. É apenas um excesso de energia que tem no núcleo, tá? Esse núcleo está instável porque ainda tem um excesso de energia. Então ele expulsa esse excesso de energia em forma de ondas eletromagnéticas, tipo luz, só que é de muito mais energia do que uma luz comum, beleza? Então não esqueça isso aí, guarda aqui. A radiação gama não é uma partícula, é apenas onda eletromagnética de alta frequência, beleza, pessoal? Agora, um ponto importantíssimo da aula, que é falar da penetrabilidade de cada radiação aí. Isso vai dizer qual é a mais perigosa ou não, que é o poder de penetração de cada uma. Vamos começar pela partícula alfa. A partícula alfa, como ela tem uma massa bem maior do que as outras, ela é maçuda, então ela não consegue penetrar muito na matéria. Esse poder de penetração é observar o quanto cada radiação consegue penetrar na matéria, tá? Então, uma folha de papel, ela já é o suficiente para barrar uma partícula alfa. Então, uma partícula alfa, em exposição ao nosso corpo,
ela para na nossa pele, por exemplo, ela não consegue penetrar dentro do nosso organismo, ok? Então a gente diz que a partícula alfa tem um poder de penetração muito baixo, uma simples folha de papel consegue barrar ela, ok? Já a partícula beta tem um poder de penetração um pouquinho maior que alfa, um pouquinho maior comparado a alfa, tá? Ela atravessa uma folha de papel, por exemplo, mas uma placa de alumínio, digamos que seja o suficiente para barrar e parar uma partícula beta. Então, como a penetração da partícula beta é um pouquinho maior do que alfa, pensando no nosso corpo, a gente pode dizer que ela penetra um pouquinho na pele e chega na altura do músculo, mais ou menos, tá? E a a radiação gama, tá? Não tem massa e não tem carga, ela tem um poder de penetração muito maior. Isso torna ela a mais perigosa de todas, as três, tá? Ela atravessa um papel, atravessa uma placa de alumínio. Para parar ela, para barrar ela, a gente tem que ter uma parede de concreto, mas não é qualquer parede de concreto. Se for uma parede fina de concreto, ainda assim a radiação gama pode atravessar, é possível, mas uma parede de concreto bem grossa mesmo, consegue parar uma radiação gama, tá? E por que essa radiação se torna mais perigosa? Justamente por causa disso, ela atravessa, né? Ela penetra dentro do nosso corpo, chega até os órgãos, as células, né? E ela pode causar deformação, mutação nas células, podendo causar até células cancerígenas, tumores, ok? Então, repare que eu coloquei uma reserva aqui, que é o chumbo, tá? O chumbo, ele para a radiação, ele isola a radiação. Então, se a radiação gama passasse pela parede de concreto, se tiver um revestimento de chumbo, tá? Seria possível isolar essa radiação. Então, é importante guardar isso aqui, galera. Poder de penetração. A radiação gama tem um poder de penetração bem maior do que beta e bem maior do que alfa, nessa ordem, ok? Seguindo, galera, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das aplicações, tá, da radioatividade. A radioatividade, né, digamos que ela é queimada, né, ela tem uma má fama por causa de algumas consequências negativas que ela traz, né? A exposição a altos níveis de radiação, né? Alguns exemplos, as bombas, né, da Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima e Nagasaki lá, alguns acidentes que já aconteceram, Chernobyl, acidente de Goiânia, tá? Que deixaram as regiões com altos níveis de radiação e não podia nem ter habitante lá. Tá? Mas a gente não vai falar disso, a gente vai falar de algumas aplicações positivas, né? Como a radiação, de uma forma controlada, ela pode ajudar a gente. Então eu escolhi 3 campos aqui onde a gente aplica a radiação. Na medicina, tá? Todo mundo provavelmente alguma vez na vida já tirou uma chapa lá de raio-x, né? Caiu, se machucou e tirou um raio-x lá para ver se tinha algum problema, fraturou algum osso. Então, é uma aplicação na medicina do raio-x, tá? Você deve ter observado, quem já foi ao médico e tirou uma chapa lá, que o técnico lá de radiografia, ele sempre se esconde numa cabine, né? Porque ele está fazendo aquilo a vida inteira, todo dia praticamente. Então, ele ia ter uma exposição muito alta à radiação. A gente vai uma vez ou outra, então não tem problema. A nossa exposição é muito baixa, é desprezível. Aonde que na medicina também é muito importante o uso da radiação? No tratamento de câncer com a radioterapia. Tá? Existe um aparelho lá que emite radiação, tá? Que enfraquece, que tenta destruir o tumor, a célula cancerígena. Okay? Aonde que a radioatividade também é muito usada? Em usinas nucleares, para geração de energia elétrica. Aqui no Rio de Janeiro, tem as usinas lá de Angra, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Mesmo com os riscos de acidentes, tá? É muito utilizado na geração de energia elétrica, tá?
com a fissão nuclear. Uma terceira aplicação, tá, é na arqueologia. O que é isso? Você já deve ter visto na televisão em algum lugar que os arqueólogos lá acham um fóssil, aí fala, isso aqui tem tantos anos, tantos milhões de anos. É possível por quê? Por causa da radiação, né? É a datação por carbono 14. Eles comparam a quantidade de carbono 12 com a de carbono 14 e consegue ver uma diferença, tá? E pelo tempo de meia-vida, que é um assunto que a gente vai aprender futuramente, conseguem calcular a idade daquele fóssil usado, que é a datação por carbono 14, que é o carbono mais instável, mais radioativo do carbono. Ele é representado assim, ó, C14 em cima. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Nosso estudo hoje de radioatividade. Até a próxima, galera. Um abraço.